Então nós vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Convido você para que esteja abrindo em João capítulo 11, verso de 20 a 27, você que costuma acompanhar aí com a sua própria Bíblia. Nós iremos hoje meditar no tema Marta, uma cristã convicta da salvação pela fé. Nos diz assim o texto a partir do verso de número 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração pela sua palavra. Meus amigos, meus irmãos, nós aqui estamos diante de um texto que começa desde o versículo 1 deste capítulo 11 do Evangelho de João, que trata da história de uma família de 3 irmãos, possivelmente eles eram órfãos. Então, Lázaro, Maria e Marta. A Bíblia relata outros momentos deles com Jesus, recebendo Jesus em suas casas, mas, porém, chegou o dia em que eles tiveram uma necessidade maior da presença de Jesus. Lázaro, que era amigo de Jesus, ele adoeceu. E a sua doença, ela agravou-se, a ponto de Lázaro, ele correr risco de vida. Então, é mandado chamar Jesus. E Jesus, ele demora. O capítulo 11, esse texto aí, ele nos mostra que Jesus demora, já com o propósito de manifestar o poder de Deus para a glória do Senhor. Então, Lázaro, ele chega a óbito, Lázaro, ele morre. E aí, gente, quando nós olhamos para uma história dessa, nós vamos logo nos identificar com ela. Porque quem de nós nunca teve alguém com alguma enfermidade, alguma doença difícil, que os médicos eles não conseguem trazer a solução e chegar a óbito, Porque a Bíblia diz que aos homens está destinado a morte, e também a Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Então, a morte é um mal, infelizmente, inevitável. A morte é um mal inevitável. Todos os seres humanos estão sujeitos a ela. Mas, porém, a maioria das pessoas, elas procuram evitar tratar desse assunto, tratar dessa questão. Só que, como acabamos de afirmar, não adianta. É tanto que Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu infinito amor por nós, suas criaturas que foram feitas segundo a sua imagem e semelhança, Deus providencia um remédio, Deus providencia uma forma de solucionar definitivamente a questão da morte. E esta é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado ao mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, o que é que nós vemos aqui? Vemos que Marta, ela demonstra saber quem era Jesus. Primeira coisa que a gente observa nesse texto, ela demonstra, ela mostra isso de forma inequívoca, que ela sabia, que ela conhecia Jesus. Nos versos 20 em diante, nós vamos ver que quando ela soube que Jesus vinha, ela saiu ao encontro de Jesus. E ela diz a Jesus que se Jesus estivesse ali, seu irmão não teria morrido. E aí Jesus afirma para ela que o irmão dela haveria de ressurgir, e ela diz que sabia que no último dia Lázaro ressuscitaria. Então, começando aí do final do verso 24, nós vamos ver
que ela sabia quem era Jesus, né? E aí ela tinha convicção da vida eterna, da ressurreição de Lázaro, porque ela sabia que no último dia, que é o dia do juízo, que a Bíblia tanto fala sobre ele, Lázaro iria ressuscitar. Mas o que é interessante aqui a gente observar é que, sabendo ela dessa realidade, né, e estando ali no momento difícil, precisando de Jesus, ela sai ao encontro de Jesus, porque ela conhecia Jesus, ela estava ansiosa para estar com Jesus. Meus irmãos, meus amigos, aí nós vemos, né, o que a Bíblia fala, que nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, né, nós devemos invocá-lo enquanto podemos encontrá-lo, né? E por quê? Porque, sim, chegará o tempo que não se poderá mais buscar o Senhor. Por isso que Marta, ela vai ao encontro de Jesus. Jesus estava vindo até ela e ela vai ao encontro de Jesus porque ela conhecia Jesus, ela sabia quem era Jesus. E ela tem certeza que se Jesus estivesse ali, seu irmão não teria morrido, porque Jesus, ele tem poder sobre a vida, né? Jesus, ele tem vida em si mesmo. Então, Marta sabia que Jesus tinha vida para conceder ao seu irmão. Então, todo cristão convicto, toda pessoa que conhece a Escritura Sagrada, toda pessoa que conhece a mensagem da salvação, ela tem essa certeza, ela tem essa convicção, que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por outro, como diz o texto de Romanos, né, por um homem entrou o pecado, mas por outro veio a vida. Então, este que veio a vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Marta sabia disso. Então, você sabe disso? Você tem consciência de que Jesus é o Salvador? Você tem ido ao encontro de Jesus, aquele que tem vida em si mesmo? Em segundo lugar, gente, o que é que nós observamos em Marta, essa cristã convicta da salvação pela fé? Ela reconhece o plano da salvação quando Jesus se dirige a ela. No verso 23, né, quando Jesus diz que o irmão dela haveria de ressurgir, ela afirma no 24, ela sabia que ele haveria de ressurgir na ressurreição no último dia. E aí Jesus diz o seguinte a ela, no verso de número 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Gente, então o que é que nós vemos aqui quando Jesus ele faz essa afirmativa? Então Jesus ele afirma para Marta, né, que todo aquele que crer nele tem a vida. Por quê? Porque ele é a própria ressurreição. Sendo ele a própria ressurreição, então o que é que acontece? Né? É que a vida eterna ela está garantida no último dia. Então nós vemos que Marta ela corresponde com as palavras de Jesus. Mas Marta, ela se mostra alguém consciente das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, pois as palavras de Jesus aqui são palavras de vida eterna, são palavras que nos asseguram a salvação baseada nele, baseada naquele que morreu pelos nossos pecados, que voltou para os céus, está à direita de Deus, intercedendo nos céus por nós e nos aguardando. O próprio Jesus disse em João 14 que ele iria preparar lugar. Ele voltaria e nos receberia para viver com ele na habitação celestial. Sendo assim, meus irmãos, o que é que a gente observa aqui nesse diálogo entre Marta e Jesus? É que essa cristã, esta mulher que conhecia Jesus, ela manifesta a sua convicção, a sua consciência do plano eterno da salvação em Cristo Jesus. Então, é muito importante isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê será salvo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirmou isto, que todo aquele que nele crê será salvo. Então, é necessário que a pessoa ela se mantenha segura
de que a salvação ela está garantida na pessoa de Cristo e que ela é um plano eterno de Deus e que nós devemos confiar nela. Segundo lugar, nós vamos ver que Marta, como uma cristã convicta da salvação pela fé, ela demonstra ter consciência de que a morte não é o fim. Vejam vocês que no último versículo, ou melhor, no versículo 25, Jesus diz a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então o que é que Jesus está dizendo? Que todo aquele que vive e crer nele, não morrerá eternamente. Então, Jesus está falando da experiência que Lázaro teve. Porque existem três tipos de morte. Existe a morte espiritual. Então, o Salmo 51, ele diz o que? O rei Davi, ele diz que ele nasceu em pecado, que ele foi concebido em iniquidade. Então, o pecado, ele é a separação entre a alma e Deus em primeiro lugar. Foi isso que Adão experimentou. Segundo, existe a morte física, que é a separação da alma do corpo, que foi o que Lázaro ele experimentou. E existe a morte espiritual, que é a banição eterna da presença de Deus. Meus irmãos, então Jesus ele veio para solucionar os três tipos de morte. Então, quando a gente tem um encontro com Jesus, que os nossos olhos espirituais são abertos, então nós nascemos de novo. A Bíblia diz que nós somos regenerados, que o nosso espírito ele é novamente religado a Deus, a realidade de Deus, a realidade eterna dos céus. Nós nos conectamos novamente com a presença de Deus. E quando Jesus Cristo voltar, assim como aconteceu com Lázaro, nós seremos ressuscitados em glória, assim como ele ressuscitou. Então, a morte, como ela foi para Lázaro, ela será por um período, ela será por um espaço de tempo entre o fim da nossa vida física e até o segundo retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele está dizendo aqui, que quem crê nele não morrerá eternamente, isto é, não morrerá para sempre. E aí Jesus pergunta a Marta se ela cria nisso, e ela responde que sim. Ela diz que ela tinha crido que Jesus Cristo era o Filho de Deus que deveria vir ao mundo, isto é, o prometido, aquele que os profetas haviam falado. Por isso, o que é que a gente vê aqui na expressão de Marta? A gente vê na expressão de Marta alguém que sai ao encontro de Jesus porque ela sabia que Jesus tinha poder sobre a morte. E naquele momento, ela precisava de um consolo que não fosse apenas enganoso, mas ela precisava de algo que fosse para além das circunstâncias ali momentânea, dos seus sentimentos abalados pela morte do seu irmão. Mas ela sabia que Jesus ele tinha a solução definitiva, que é o quê? Que é a vida eterna. E aí, nesse sentido, o que é que a gente observa? A gente observa que, sabendo ela que seu irmão estava morto, mas ele estava morto fisicamente, mas a sua alma estava com Cristo nos céus, estava com Deus nos céus. E estando a sua alma com Deus nos céus, no último dia, sua alma retornaria, como diz o texto de Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o seu corpo retornaria, ou melhor, a sua alma retornaria, tomaria o seu corpo e habitaria com o Senhor para sempre no novo céu e na nova terra, porque este é o plano de Deus. Então, gente, ela se sentia consolada pelo fato dela saber que haveria esperança de ressurreição eterna para o seu irmão. Mas, nesse último versículo, a própria Marta, ela sabia, ela tinha convicção pessoal de que quando chegasse o tempo dela, ela também teria a salvação, ela teria a vida eterna. Por quê? Porque Jesus afirma que quem cresce nele não morreria para sempre, não morreria eternamente. E o Senhor a questiona se ela cria. E ela diz, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Por isso,
fica aqui a nossa palavra a você, que você nesta manhã possa crer, assim como Marta creu, segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o propósito da sua vinda ao mundo para nos conceder salvação. Que o Senhor, pois, nos abençoe.